boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma noite especial, plena segunda-feira, eu acho muito top. E já quero dar boas-vindas para o nosso amigo Adeilton, o Ertman. Muito bem, muito obrigado. Ailton, obrigado, Ailton. Muito obrigado mesmo, agradeço. E, bom, primeiro eu queria pedir para comentar, né, para não me sentir muito sozinho aqui, né, mas você é muito especial e obrigado pelo teu apoio, para mim faz muita diferença, me dá coragem de continuar isso aqui, trazendo mais conteúdo, e isso tem grande valor para mim e peso. E bom, hoje eu quero compartilhar alguns detalhes, sim. Não é só questão da serraria, mas sim para tudo na vida que você for fazer, ele se encaixa. E para mim, é parte de engenharia, desenvolvimento de máquinas, aperfeiçoamento, e infelizmente eu sou meio teimoso, eu acho. Minha esposa fala que eu sou teimoso, não vou discordar dela, porque eu acho que eu sou mesmo. E em vez de fazer o caminho certo, muitas vezes eu fiz o caminho errado. Um pouco também, porque não tive ninguém no passado que me orientava, me deu bons conselhos. Mas vamos lá. E hoje eu quero falar as diferenças entre a fabricação do equipamento e o desenvolvimento de um equipamento. Eu posso falar um pouquinho com propriedade nesse assunto, porque eu já tenho quantos equipamentos desenvolvidos? A peneira, 2, 4, 6, não, 5 equipamentos que eu desenvolvi, 5 ou 6, depende, agora não depende do meu ponto de vista, mas vamos dizer, 6 equipamentos que eu desenvolvi ao longo da minha vida. 3 têm patentes quatro tem patentes de industrial no INPE, registro no INPE. Então são equipamentos, basicamente muitos são únicos e outros são modelos de utilidade, que a gente chama, que são adaptações para um nicho, atender um mercado diferente. Então, se eu posso dizer com um pouquinho de propriedade nisso, não sou o cara mais sabido, me perdoe se entenderem mal assim, mas eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi na parte de fabricação, eu ter antigamente uma fábrica de equipamento agrícola, e também na parte de desenvolvimento. E eu quero te dar um norte, assim, um passo a passo para você, quando for desenvolver uma máquina para você mesmo, você saber o caminho a tomar. E já que estamos falando disso, comenta aqui nos comentários se você já fez alguma máquina, desenvolveu uma máquina, que tipo de máquina você fez e como foi tua experiência nesse sentido na hora de desenvolver a máquina. Se foi uma experiência boa, se foi mais ou menos, ou meio ruim, né? Mas a gente sempre ganha experiências nisso. Então, coloca aí nos comentários, vai ser legal, porque no final a gente vai começar. Eu quero trocar umas ideias, conversar com você e aprender um pouco com vocês também. E, como diz um sábio, né? Se juntar numa roda todos os sábios, nunca vai se saber tudo, né? Sempre está se aprendendo algo um com o outro. Tá, agora eu vou falar sobre fabricação. A fabricação, ela é focada em itens em série. Porque ela é uma fase depois do desenvolvimento. Por que depois? Porque você já tirou todas as conclusões, tirou todas as medidas, tirou todos os problemas que o teu projeto tem. Então ele entra no processo de fabricação. E o processo de fabricação, ele tem 2 características mais fortes. Primeira, com que facilidade, padronização é a montagem. Porque na parte de desenvolvimento você também tem que pensar na fabricação. Então tem que ser um padrão com gabaritos. Quanto mais fácil a montagem, melhor no processo de fabricação. E outro ponto assim que é tomar em conta a fabricação é qual o nível de qualidade você quer para aquele produto. Então, eu quero um produto de alta qualidade, então, vamos para uma das máquinas, né? Alta qualidade. Vou usar rolamento, NGK, SKF, primeira linha. O que eu vou usar? Parafuso, vou usar parafuso de aço, vou usar uma bitola a bitola certa, bem bitolado, com as aruelas, tudo bem feitinho. Então você vai subindo o nível de qualidade. Então dentro da indústria você tem esse nível. Você pode pegar algum exemplo, 2 produtos. Você fala, os 2 produtos fazem a mesma função, mas
Se você colocar lado a lado, você vai perceber que um tem uma qualidade bem ruim, duvidosa, enquanto o outro tem uma boa qualidade e você vê que vai durar muito tempo trabalhando e trabalhando bem. Aí mesmo você olha seu projeto, é o mesmo praticamente, não tem grande diferença. Mas se olhar a qualidade dos componentes, a forma, a quantidade de material que tem em cada componente, isso tudo influencia na durabilidade. Que agora era o ponto que eu queria falar. Qualidade e durabilidade andam meio próximos. Então, a indústria, por isso que você tem tantas marcas. O pessoal fala muito mal do chinês, produto chinês. E eu vou ser bem franco, eu aprendi. O chinês, ele tem produto para ter uma vasta demanda de gente na linha de produção, na fábrica, na fabricação. Você vai olhar a embalagem do produto, é a mesma. Mas ele fala, não, aqui dentro desse produto tem isso de qualidade. Aí aquele outro, tem isso de qualidade. Mas custa mais do que aquele anterior. Aí aquele último, esse é o top. Esse tem isso de qualidade. Então, só que você paga mais pela qualidade. Então essa é uma das diferenças mais marcantes na fabricação, porque não entra a parte de desenvolvimento, que daí entra na próxima fase que é basicamente na parte de desenvolvimento, que é onde agora eu quero passar o conteúdo principal, que a fabricação não tem segredo. Ele copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V no teclado que a gente chama, né? Ele não fica... Cada produto ele não sai calculando quantas riscas, Cássio, quanta tinta vai, quanta tinta é o ideal caber no canetão. Não, ele sabe que vai 5 ml de tinta, aqui tem 12 riscos e esse é o gabarito. Ele copia e cola. Esse é o processo de fabricação, então ele é muito simples. Tanto é que cai na linha de produção. Então, quem trabalha na linha de produção não precisa ter muito conhecimento técnico, porque o processo, o conceito já foi desenvolvido. Então, agora vamos para a parte de desenvolvimento. Quero pedir uma ajuda tua. Vamos fazer um CCC aqui hoje? Você fala, cara, o que é um CCC? Então, quem comentou, obrigado por comentar. E quem não comentou, por favor, comenta aí embaixo, conta a tua experiência, o que você está achando das lives, uma sugestão também. E outro curta aí, dá um joinha, por favor, e também compartilhe. Esse conteúdo aqui, eu vou ser franco, se você não compartilhar com as pessoas certas, dificilmente o algoritmo do YouTube compartilha. Se você observar, o canal ele tem crescido, mas eu tenho que colocar muito dinheiro em cima para o canal crescer. O YouTube, ele não dificilmente distribui conteúdo para as pessoas. Então eu tenho que colocar muito recurso atrás. E você, serador, você sabe quem poderia ser útil, para quem é interessante esse tipo de conteúdo. Então compartilhe aí e abençoe mais pessoas. E assim a gente pode chamar mais pessoas para compartilhar conhecimento, e também eu quero dar mais conhecimento para mais pessoas também, para não passar pelo que eu passei no passado. Eu não desejo que ninguém passe por aquilo, porque é chato, é ruim você não ter conhecimento e não ter quem possa dar conhecimento. Mas bora lá. Então agora a gente entra num nível que a gente chama de desenvolvimento de máquina. Esquecemos já. As vagas estão abertas para quem quiser fazer parte do projeto Serador Itinerante, Clube dos Seradores Pioneiros. Então tudo isso aqui vai estar junto. Eu tenho o projeto da máquina, tenho a minha mentoria lá dentro, que é no Clube dos Seradores Pioneiros. Tem minha mentoria dentro lá, que vou estar dando a minha atenção também. E o projeto Serador Pioneiro, tá a plataforma praticamente pronta, faltam uns detalhezinhos ainda. Essa semana eu vou carregar mais um monte de arquivo, mas o que tem lá dentro já tem trabalho para fazer, então tem muita coisa boa. Bora então. Bom, quem quiser participar, tá aberta a vaga. E o preço promocional tá aberto ainda hoje só. Então, aproveita. Deixa eu virar a página aqui. Espera aqui, vamos virar. Eu só vou colocar desativar a notificação do celular aí, que eu esqueci, e vocês vão ficar doido comigo cada vez que vem uma notificação. Dá um segundinho. Aí, agora não tem mais nenhuma notificação para deixar você doido. Falar, cara, me estourou meu ouvido agora.
Vamos ver aqui, ó. Eu vi que entrou mais gente. O Hertman, fabriquei minha serraria. Aquela. Olha, ó. O que tu achou da experiência de montar a tua serraria, Hertman? Eu vi aquela uma ali, ficou show de bola. Dentro do que você fez, ficou bacana. Ô, Cap Decorações, seja muito bem-vindo. Adailton Pereira. Opa, muito obrigado, Adailton. Agradeço. Decorações. Eu fabriquei duas, uma lixadeira e uma serra de desdobra dormente. A primeira foi muito difícil até acertar os pontos certos. Bem-vindo ao mundo do desenvolvimento de máquina. Realmente, você tem uma palavra, uma frase que o pessoal chinês tem muito forte. Nada se cria, tudo se copia. Porque você gasta muito menos energia para ter aquele equipamento, aquela máquina funcionando. Então, o chinês, se for ver, ele é campeão em copiar. Então, não é à toa, porque ele sabe desse detalhe muito, que vale muito tempo. O dinheiro é o que é o tempo. E quando você não tem nenhuma máquina, só tem na imaginação, realmente é bem mais difícil. Mas vamos lá que eu quero ter muito conteúdo para hoje à noite. Eu vou olhar minha colinha aqui. Tá, o que é... Vamos lá, primeiro, projeto mecânico. O que é? Parte de desenvolvimento. Choveu aqui, mas deu uma chuvarada. Hoje estava chovendo o dia todo. Me molhou meu clip chart aqui, cara. Tá tudo meio úmido o papel. Então... Meu telhado aqui do galpãozinho é telha de barro, e entrou com muito vento, molhou tudo. Falei, vai agora sim, né? Se você não se importa com isso. Vamos lá, desenho. Conta aí se tá chovendo na tua região ou se tá seco. Sei que no sul tá chovendo um pouco mais, não sei se no Rio Grande do Sul deu uma segurada a chuva, ou se no norte aqui, Espírito Santo, Minas Gerais tá chovendo. Comenta aí, eu acho que eu gosto de saber disso, porque eu cresci no sítio. E eu sei qual é a dificuldade quando você tem excesso de chuva e falta de chuva. Desenvolvimento. Eita, faltou espaço aí. Desenvolvimento. Você vê que o processo é comprido do desenvolvimento. Então, projeto mecânico. Um projeto mecânico consiste em um conjunto de dados utilizados durante o desenvolvimento de um equipamento. E ele reúne informações que serão fundamentais para um sucesso de uma criação. O que é, então? Você vai juntar dados, todos os dados que você vai precisar para a tua criação. Toda criação. Isso aqui não é só, aí que eu vou falar. O que eu estou falando hoje não é só na serraria. Em toda máquina que você for desenvolver, você vai ter que primeiro juntar dados. O que você precisa? Eu preciso de uma careta para transportar... transportar produto no sítio, uma caretinha. Legal, uma caretinha. Mas o que você quer transportar? Eu quero transportar milho. Legal. É para uma vaca ou é para 50 vacas o transporte de milho? Porque acontece? Quando você fala, eu quero transportar milho com uma caretinha, mas se você não sabe que tamanho ou porte, então você acaba errando no cálculo. Então você sempre tem que saber o que você quer fazer com a tua criação, com a tua máquina. Então você tem que ter, a gente chama de os dados, as informações. Vamos lá para o mundo da serraria. Dados. Esse é coca, então. Problema de junto e joga fora. Dados. A gente tem que sempre trabalhar em cima de dados. Um conselho que eu dou, que eu tenho praticado muito, é sempre colocar todas as informações na ponta do lápis. Tanto o fluxo financeiro, o custo de uma máquina, algum desenvolvimento de alguma coisa. É bom sempre ter os dados, a informação do que você vai precisar para fazer a tua criação e quais os requisitos. Por exemplo, a serraria. A serraria, no meu caso, eu comecei pelo chassis. Mas por que pelo chassis? Você tem que começar pelo cabeçote e corte. Não, você começa pelo chassis, porque pelo chassis você vai definir o tamanho do tronco que você vai serar. Se eu quero serar tronco de 60 centímetros, eu não preciso de um chassis de 2 metros de largura. Um de 1,20 m, 1 metro já é suficiente a largura, 80 centímetros, para atender minha necessidade. Mas agora eu quero serar tronco de 1,20 m. Opa, um chassis de 1 metro não vai dar conta, tem que ser um chassis mais largo.
Então, esses são dados e informações que você tem que ter para no desenvolvimento de máquina. E ela tem página e elaboração de documentação. Depende da máquina, você precisa de uma documentação para ela. Caramba, são um monte de coisa, mas vamos lá, um passo a passo. Primeiro ponto, análise. Vamos lá. Primeiro, análise de viabilidade. Tá, Cássio, o que é isso, Cássio? O que você está fazendo? Aqui é o primeiro passo. Nossa, bati até com vontade, porque é fato. Análise de viabilidade. Porque é o seguinte, do que adianta eu fazer toda uma criação se ela é inviável? Não sei se você consegue entender. A análise de viabilidade você tem que ver, valeu a pena desenvolver uma máquina para fazer tal coisa? Vamos dizer, um bom exemplo, vale a pena eu fazer uma máquina para descascar 500 quilos de ovo de codorna por dia. Só que se eu descasco uma dúzia por semana, aí que tá o ponto. Vale a pena? Não. Eu descasco uma dúzia por semana, para que eu vou fazer uma máquina para descascar 500 quilos de ovo por dia? Agora, se eu falar, não, eu vou fazer uma máquina para descascar 4 dúzias de ovos por semana. Opa, aí, mas eu estou descascando só uma, mas eu tenho uma margem que eu vou poder trabalhar para cima e a máquina me permite. Nunca trabalhe na máquina no limite, sempre deixe uma margem acima. A máquina, vamos ver, outro exemplo. Vamos lá, um exemplo mais legal, análise de viabilidade. Nunca trabalha no limite da máquina. Posso falar, um caminhão. Um caminhão, eu nem sei como é que dizer. Vamos pegar um motor. Eu vou montar uma serra de bancada lá e eu preciso de uma prancha de 2 polegadas, 5 centímetros, e eu sei que para mim será uma prancha de 5 centímetros, eu preciso de 1 CV por centímetro de espessura, de potência para tocar a serra circular, disco serra circular. E eu falar, um CV por centímetro, então vão ser 5 CV para você colocar lá. Só que na prática, esse 5 CV, ele vai estar muito batendo no limite. A vida útil do motor vai ser pequena, a tua máquina vai sofrer muito. Então você sempre trabalha com uma folga. Eu sei que eu preciso no mínimo 5 CV, então eu vou montar a serra circular com motor de 7,5. Então eu vou sempre ter uma folga, então a máquina sempre vai trabalhar com boa capacidade, sempre vai dar conta daquele processo. Então a análise de viabilidade é o primeiro passo, você sempre tem que tomar conta, e concepção, né? Daí o segundo passo, na hora de desenvolver uma máquina, vamos ver o que era para ser, a gente vai, de fato, para o desenvolvimento de máquina. Vai faltar espaço para... Vamos lá, desenvolvimento de máquina. Opa, que tá máquina aqui, ó. O que é isso, Cássio? Agora, bom, a gente viu, nós temos os dados, nós temos a análise de viabilidade da máquina. Opa, a máquina vale a pena, vamos investir nesse projeto que ele vai dar retorno, vai valer a pena essa máquina. Então agora a gente vai desenvolver a máquina, o princípio de funcionamento. Seria outro nome, mais certo, seria o princípio de funcionamento da máquina. Como que ela vai funcionar a máquina? Ela vai fazer com caracol, vai fazer com esteira, vai ser uma cinta, vai ser ou uma serraria móvel, ou vai ser uma serraria fixa. Ela vai descascador de ovo de codorna. Ela vai ser um sistema 2 pratos com leve fricção, ou vai ser 2 eixinhos com nylon, silicone para descascar o ovo. Como vai funcionar essa máquina? Então, aqui acontece, após o estudo de caso, que nós fizemos aqui em cima, a gente vai realizar o dimensionamento das medidas da máquina, assim como o cálculo de esforço solicitante à estrutura, e a partir de então o projeto começa a ganhar forma, tendo suas principais características em evidência, modo de operação. E outros detalhes que também são definidos nesse estágio. Neste modo, essa etapa acaba sendo imprescindível para garantir a execução do projeto de maneira adequada, dificultando as possibilidades de erros e problemas. Aqui, no desenvolvimento, você tem que pensar, no nosso amigo Art Hartman, da CAP, perdão, CAP,
Você pegou, vou fazer... deixa eu ver. Eu fabriquei uma lixadeira e uma serra desdobra dormente. A primeira foi muito difícil até acertar os pontos certos. Uma lixadeira. A lixadeira eu acredito que é aquela uma de cinta, né? Que você tem os dois volantes e a mesa que desliza. Você olha assim, nossa, a máquina... é muito simples, não tem segredo. A hora que você trabalhar com a máquina assim, você vai falar, uau, quanta coisa. Primeiro, as polias onde a cinta corre, ela não é reta, ela é curva, é abaulada também. Para estabilizar a fita, a fita a cinta lixa em cima do volante. Mas então é só isso, né? Não. E você tem o tensionamento certo. Daí tem os segredos do feltro. Eu peguei esse tempo com um amigo meu que da marcenaria, falou, perguntei se podia lixar as peças, falou, sim, só que aqui você tem que, aqui você tem que pôr cera, não, cera não, é parafina, aquela de vela, de material de vela, passa parafina e lixa. Falei, beleza, passei parafina, comecei a lixar, já patinou a cinta, a lixa e caiu fora. Fui lá, montei de volta, comecei a lixar, já caiu fora de novo. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ele falou, você passou demais parafina ou vela na cinta. Então agora a cinta chega lá no motor de tração e como ele está escorregadio, ele escorrega e cai fora. Eu falei, mas eu nunca imaginei que passar demais cera ali ia dar problema, porque a parafina é passada para a escova que você faz força deslizar, para você não precisar fazer tanta força, tanta pressão e segurar ela ali. Então eu falei, o primeiro erro, e assim vai, são muitos segredos que você tem que aprender, vai desenvolvendo, vai apanhando, e de fato, ali você desenvolve como é que eu vou dizer? Desenvolvimento de máquina. Você tem que precaver de antemão os problemas que a máquina pode ter nos ajustes, de mancal, a forma de funcionamento, a manutenção, como vai ser feita. Olha, eu tenho uma coisa que eu não sei o que está acontecendo com os engenheiros automotivos. Vocês já perceberam que há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, surgiu o Jeep Renegade. E os engenheiros da época fizeram o quê? Para você ter acesso ao motor, você tem que desgabinar o carro inteiro. Cara, na época isso era absurdo. Eu falei, que sacanagem conosco, né? A gente que compra o carro, tem que pagar uma fortuna para os caras desgabinar o carro para fazer manutenção, tipo, trocar correia dentada. Eu falei, os caras estão doido? Pior que hoje em dia, os caras estão colocando... Hoje não é nem o Jeep Renegade, cara. Tem um monte, não sei se é o T-Cross ou outro. Se você sabe, os outros caras que tem que ser desgabinado para fazer essa manutenção, se coloca aí nos comentários. Mas eu sei que tá vindo uma enxurrada de carro. Eu não sei o que acontece com os engenheiros. Mas eles, na parte de desenvolvimento de máquina, eles estão deixando de lado a parte de manutenção, como fazer a manutenção sem desmontar o carro. Eu não sei se é para ficar descartável, mas isso é uma falha grave no desenvolvimento da máquina. Beleza, desenvolvimento mecânico, daí agora a gente vai para o desenvolvimento mecânico. Terceiro ponto, desenvolvimento mecânico. Opa, acaba, eles vão entender, mecânico. O que é? Vou pegar ali aqui. Para não o norte. Beleza, como a gente já calculou os detalhes e já definiu, damos... não é desenvolvimento mecânico, perdão. É desenho mecânico. Olha, ó, já cometi uma falha gravíssima. É desenho. Olha, ó. O que acontece? Desenho mecânico ou modelagem 3D. Com os detalhes calculados e definidos, damos início ao desenho técnico-mecânico. E através disso será possível enxergar com mais precisão o detalhamento das peças e suas flexibilidades dimensionais. Bom, moral da história. Isso aqui foi uma falha grave que eu cometi por muitos anos. Eu desenvolvi várias máquinas e tudo, mas eu não fazia esse desenho mecânico. Eu confesso, eu não fazia esse desenho mecânico. O que acontece? Eu fazia que nem o Thomas Edison, quando ele fez a lâmpada. Cara, ele tentou 1000 e poucas vezes, 1000 e tarará vezes, ele foi para desenvolver a lâmpada incandescente, aquela com filamento. Eu pensava, mas por que você fez tudo isso? Não, porque agora eu sei de 1001 formas que não serve para fazer a lâmpada. Isso foi em 1800 ou 1900 anos quebrado, não lembro bem certo. E
Só que os tempos mudaram. Na época eu não sei se as coisas eram mais baratas, o material é mais barato. Hoje nós não temos mais a possibilidade de falhar no desenvolvimento mecânico. Hoje não tem mais a possibilidade de teste e acerto, erro, acerto, fazer testes, a gente chama de teste. Hoje você tem que fazer isso aqui, acertar o quanto mais de primeira. Quanto menos erro a gente cometer em tudo isso aqui, menos dinheiro a gente perde, porque o material hoje é caro, não é barato. Hoje o ferro aqui na minha cidade, acho que tá R$8 o quilo, depende do material. Tem uns que hoje terefilado, me pediram se era R$35 o quilo. Eu falei, um assalto, quase. Mas R$35 o quilo. Um exemplo... Bom, depois eu vou contar a história que eu tenho para contar. Então hoje nós não temos essa possibilidade de errar mais. A gente tem que sempre acertar de primeira. Por isso, os dados para você montar a criação, análise de viabilidade, o desenvolvimento de máquina e desenho mecânico, tem que acertar muito. Quanto menos... vai acertar 100%? Não. Vai ainda ter erros aqui. Mas quanto mais você acertar, mais de caro você acerta o projeto da máquina que você está desenvolvendo, e menos tempo você perde, tempo é dinheiro, e também você perde menos dinheiro, porque acontece, vou montar o exemplo da serra circular, vou montar uma serra circular, vou lá, coloco o motor de 5 CV, só que ele é fraco, putz, agora eu tenho que ir lá comprar um de 7,5, e aí você tem que jogar aquele de 5 lá de canto. Claro que você não vai fazer isso, né? Você vai dar um jeito de vender. Mas o motor você vende. Agora, uma estrutura metálica para você fazer a máquina, deu errado a estrutura, ou você faz reaproveitamento, pica, corta e monta a máquina com aquilo, ou vende para o ferro velho. No meu caso, a tampa de proteção da máquina, eu fiz o desenho técnico, cara, bonito, certinho, falei, agora sim, mandei cortar na cidade. Daí eu mandei, já dobra, tem uma tampa aqui à direita, uma tampa à esquerda, as dobras. E, cara, aquilo veio lindo. Nossa, eu falei, perfeito, cara. Daí eu fui colocar na base da tampa de proteção, não bati os ângulos. Ficou tudo fora. Mas, rapaz, eu fiquei fulo da vida. Eu já tava pegando o telefone para meter os cachorros na empresa que me dobrou o material. Eu falei, os graus estão tudo errado. Era para dobrar com 45 e me dobrar com, acho que 50, não lembro. Deu outro grau. Final, frigir dos ovos. Não bateu na máquina que eu tava montando. Aí, beleza, eu tava por ligar, meter os cachorros neles. Aí eu falei, putz, peraí. Vamos dar uma olhada no projeto. Eu peguei, imprimi o arquivo, aí eu olhei quem era o que me listou os cachorros. É eu, porque eu fiz o desenho mecânico, eu cometi um erro na hora de, não sei o que eu fiz na hora de salvar, o que, e eu salvei um outro desenho que não era para ter salvo no lugar daquele. Então o arquivo certo foi pro lixo e o arquivo errado veio no lugar do certo e eu mandei o arquivo errado. Beleza. Ali eu consegui recuperar, mudei um pouco a estrutura, a base da tampa e usei a mesma tampa. Então, show de bola, aproveitei. Mas eu comprei o material, eu não olhei o projeto e eu falei, essa chapa 475 do tubo quadrado, metalon, a chapa 475, eu falei, não, esse aqui é o 60, 475. E mandei vir, eu cheguei aqui no chão. Em vez de eu testar que era para entrar um outro de 50 por dentro, para fazer a sapata niveladora da serraria, o que eu fiz? Na pressa, vamos. Comecei a cortar. Cortei, acho que 4 peças. Daí eu peguei o tubo com a 50, fui querer entrar. Mandei o tubo na chapeirada. Mandei vir errado, porque eu não olhei o projeto. Outro erro que a gente comete, às vezes não querer olhar o desenho como projeto que você faz. Aí, beleza, 600 pila. Cortei o tubo, aí eu falei, putz, agora eu não posso devolver mais o material, porque se não tivesse cortado, eu podia até devolver o material, mas já tinha cortado, fudi. Desculpa o palavrão, gente, mas 600 pila, cara. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com isso aí? Tá aí, tá jogado aí no canto. Tô usando uns outros pedacinhos, mas
Não é o que eu precisava. Então, assim, desenho mecânico tem que... Você quando... e o desenho mecânico, aqui eu falei em AutoCAD, tudo, mas você faz à mão também. Cara, senta para tomar um chimarrão com a esposa, com a mulher, com a frau, né, com a sua senhora, e pega um papel, uma prancheta. Não sei se é o melhor desenho mecânico, mas desenha para você ter uma visão da máquina que você está projetando. Você vai lá, puxa a linha, pega uma régua, você é mais caprichoso, né? Eu já sou meio não vou falar nada, mas vai lá, puxa a régua, puxa, bem bonitinho. Então, como eu não sou bom no desenho de papel, já vou direto no computador, porque olha a minha ortografia aqui. Então, assim, gasta um tempo, todo projeto que você for fazer, senta, faz no papel, coloca as medidas das peças, o material que você vai usar, e já tem uma noção, ó, tal material vai ter que estar aqui, ele vai ter que aguentar tantos quilos, então não pode ser um material muito fraco, ou não precisa ser exageradamente forte. Sempre calcula o material que você for usar em qualquer máquina. Esse é um conselho próprio que eu dou na hora de desenvolvimento. Eu falei, no exemplo do motor, eu sei que uma barra de ferro, 12 milímetros dessa, se eu esticar aqui, ela aguenta o aço 1045, ó, eu ainda lembro esses detalhes. Se eu pegar 1045 aqui, puxar 12 toneladas, ele aguenta. Com 12.700, 13 toneladas, ele vai se romper. Então, beleza. Eu sei que com 12 toneladas ele vai se romper, vai se deformar essa haste, se eu puxar. Então, beleza, aguenta 12 e eu vou precisar colocar 12 toneladas de força aqui. Não, então não vou pôr uma de 12, eu vou pôr uma 5/8, que é uma 16 milímetros. Eu sei que ela vai suportar, vai ter uma folga. Evite sempre a máquina trabalhar muito no limite. Mancal de estrada circular, vejo um erro bem grave, muito comum. Só coloca os mancal muito pequenininho e coloca um disco lá de 60 centímetros. Não tem. Uma hora que diz eixo pode quebrar e a cera trepa no mato. É uma dica que eu dou pessoalmente. Toda vez que eu desenvolvo máquina, sempre prezei pela qualidade e na durabilidade do equipamento. E eu vi, se gasta 10, 15% a mais, vai gastar mais. Só que a durabilidade do equipamento vai lá para cima. Então, é um conselho que eu dou. Se você for desenvolver uma máquina, a mão de obra hoje... esse é um detalhe interessante. A mão de obra hoje é quase igual ou mais cara do que a máquina. Por isso que eu faço muita ênfase para o pessoal montar a serraria mesmo. Cara, por que você não fabrica a máquina? A máquina hoje para mim é fabricar a serraria mais simples. Eu vou gastar 30 mil reais de material, mais ou menos. Material e torno. Mas deu 30 mil, se eu for vender essa máquina, eu tenho que vender ela no mínimo a 80, 90 mil. Cara, tudo isso, lucro? Não. Eu tenho a mão de obra, tem a estrutura, tem a garantia que, como fabricante, você tem que dar. Se você vê na máquina lá pro sul, do Nordeste lá pro sul, se der um problema na máquina, você dá um jeito da garantia. Então, tem embutido nesse valor da garantia. E o maior sócio majoritário é o governo, tanto estadual como federal. Então, o governo é um grande sócio nessa parte. Então, assim, quando você fabrica, desenvolve a máquina mesmo, você tem esses custos muito reduzidos. Então, é uma grande vantagem quando você fabrica a máquina mesmo. Cap ali, confirma para mim. Quanto estava a máquina pronta, essa lixadeira que você fez, e quanto que você gastou? Isso, quanto ela vale essa máquina e quanto que você gastou. Se você puder compartilhar, o pessoal vai entender o que eu quero dizer, a diferença de valor do investimento. Tem que ser paciente para ajustar. Qualquer máquina tem que ter muita paciência. É um desafio grande mesmo, concordo. O Leandro Almeida, fiz minha quarta serraria. Cara, tô ganhando em mim, moça! Eu tenho 3 projetos de serraria. A primeira máquina eu fiz fixa, é aquela com o volante de pneus. Originalmente aquela máquina, ela era fixa e ela usava um volante de aço. Só que eu caguei feio no projeto, não tinha noção de quanta força precisava para esticar a fita. E eu fiz o arco ali, o suporte dos volantes, e fiz fraco. Então teve que gastar um monte para reforçar tudo aquilo. Daí o Roberto
comprou aquela serraria do outro cliente e, na verdade, ele tinha feito o rolo. Eu montei a máquina, mas eu trabalho em sociedade com o Roberto. Então, eu tinha a fábrica, eu trabalhava em sociedade com mais dois irmãos. Então, o Roberto também era um sócio, meu irmão, na verdade. E ele acabou pegando, o cara pegou a máquina e ele fez outro rolo, e o Beto pegou a máquina de volta para ele trabalhar. Então, essa máquina foi o primeiro projeto que eu fiz. Erei feio. Daí vocês agora veem a segunda máquina que eu fiz, aquela cinza, que eu falo minha veinha, né? Mas é minha xodó. Essa cinza, caramba, foi da água pro vinho. Como eu tinha feito o primeiro projeto, eu errei bastante coisa, eu já corrigi muita coisa. Ah, mas não errou, Cássio? Errei. Na estrutura, acertei. A máquina, a estrutura não cedia, aguenta muito bem. Errei no mancal. O mancal dos volantes. Eu fiz com o eixo 40. Ó, fiz com o eixo 40, o eixo do mancal. Na hora que eu esticava a fita, os volantes faziam assim. Na hora que soltava, fazia assim. Então eu vivia com... E cagando de medo de um eixo daquele se quebrar. Cara, eu não sei onde ia parar esses volantes ali. Imagina ter uns 50 quilos volante ali rodando quase 1000 RPM. Rapaz, aí vai... Não sei para onde vai parar. Então, corrigi rapidamente, troquei, arranquei todo o suporte. Essa brincadeira me custou, na época, R$1.500, se não me engano. R$1.200. R$1.200. O torneiro, falei, ó, me faz aqui tudo novo, mancal, tudo. Ah, não, mas vou aproveitar o outro cubo, só trocar o eixo. Não, fica tudo mais reforçado. Tanto é que hoje a fita tá em cima ali, eu estico, a fita tá no mesmo lugar, solta um pouco, ela tá no mesmo lugar, se estico mais, ela sempre fica no mesmo lugar. Ela não corre em cima das volantes, porque a estrutura não cede. Então, assim, aprendi. Então, esse projeto agora, acertei esses detalhes. Fora isso, era mais forte, grave? Não, era mais forte, mas essa brincadeira eu gastei R$1.200 a mais. Aí coloquei uns reforçozinhos, mas coisa pequena. Não é que eu... faltou, né? Mas não é que eu errei. Eu acho que é isso. Bom, volante, eu errei em não retificar logo no de cara, eu revesti ele com borracha, falei, vou economizar no volante e vou revestir ele com uma coreia plana, passei cola, arrebitei, cara, ficou lindo, falei, agora eu sou patrão, e vai ser barato o trabalho, o volante para mim, e descascou o volante, me arrebentou fita nova, só foi uma choradeira minha, na época eu não tinha dinheiro para fita, mas beleza, vamos lá. Leandro Almeida, tá beleza? Agora com o dica. Ô, Leandro, obrigado. Nossa, fico feliz que eu passei para ti, ajudou muito. Eu fico imensamente feliz. Ô, Rio Grande do Sul, tá chovendo? A gente pode estar orando para Deus abençoe vocês e consiga dar virar isso aí para que Deus possa abençoar vocês mesmo na chuva. Acho que Deus pode ter esse poder. Campo Mourão chove, Leandro Almeida. Campo Mourão chove bem, soja tá linda. Vocês têm uma serra linda aí em Campo Mourão, hein? Nossa, até era mista, né, de areia. Mas, ó, linda a região de vocês ali. Parabéns. Adalto. Opa. José, boa noite. José Rodrigues. José Cláudio, boa noite, bem-vindo. Não tem problema. A live vai ficar gravada para vocês. Essa live que vai. Só não ficou disponível aquelas 3 que eu dei o conteúdo bem pesado, bastante conteúdo. Aquilo não vai estar disponível. Vai logo sair do ar. Mas quem não assistiu pode ainda aproveitar e assistir essa semana. Rodrigo, chuva, tá? Decorações. Minas Gerais está muito quente e nada de chuva. Bom, gente do Sul, aqui do Sul, vamos jogar chuva lá pra cima, o pessoal lá do Minas Gerais, né? Dá uma soprar lá pra cima, vai que chega, né? José Cláudio. Estou montando uma serraria com fita de 12 polegadas, mas está osso. Arrumei um par de polias de ferro, mas elas estão desbalanceadas. E aqui não tem quem faz balanceamento, vou perder dinheiro. José Cláudio, quem pode fazer balanceamento para você, procura quem tem balanceador dinâmico. A máquina... eu tenho que ainda postar esse vídeo do balanceamento da máquina ali, da serraria. Eu fiquei de postar, tá quase editar tudo, mas eu não postei ainda. Da máquina balanceando os volantes. E olha, eu gastei R$600 da máquina para desbalancear os volantes. E eu falei, é o dinheiro melhor investido também no balanceamento. Por quê? Balanceamento, ele faz com que, primeiro, a máquina dure mais, os rolamentos, mancal, estrutura dure mais tempo. E o que acontece, quando você tem um sistema desbalanceado,
a estrutura está assim, ó. Então tem horas que a fita aqui em cima está no limite, esticada, e horas ela solta. Estica, solta, estica, solta. A tendência muito rápido é quebrar fita. Então fica uma dica, busca por balanceador dinâmico. Ou as tornearias gostam de ter esses balanceador. Quem poderia ter para te ajudar? Eu falar o balanceador automotivo, mas você tem que fazer o adaptador, então não fica viável. Então eu recomendo você dar uma procurada em algumas tornearias, ou a tornearia que não tiver, ela vai saber indicar quem faz esse serviço. Fica uma dica aí que vale ouro. Então, José Cláudio, deixa eu voltar aqui na nossa conversa, amigos. Volta aqui. Tá coloquei o motor de 5 CV, não deu certo, o capa decorações, tive que colocar de 7, mas não tinha balanceamento. Deu muito trabalho até que ajeitei tudo, a máquina ficou o dobro do valor que tinha calculado. Bom, bem-vindo ao mundo do desenvolvimento. Esse é um outro detalhe. Quando você tem na fabricação, você já tem uma estimativa de custo da máquina, na fabricação. Ela vai variar um pouquinho mais, um pouco menos. Agora, desenvolvimento, você pode fazer uma estimativa. Como posso dizer? Você pode contar mais ou menos quanto material. No desenho técnico, quando você faz desenho técnico, você tem uma ideia de quanto material, quanto que vai precisar. Ou porém, se você erra muito nos desenhos, no planejamento da máquina, os custos sobem. Eu tenho que nem eu falei, com meus irmãos desenvolvemos uma colhedeira de mandioca. Faz uns 15 anos. A colhedeira, começamos a desenvolver a máquina. Começamos com, vai precisar 50 mil para... Perdão, bati o microfone aqui. Vai precisar 50 mil para montar a máquina. Falei, vamos pôr. Botamos 50 mil. Putz, deu errado. Vou ter que querer fazer aquilo. Daí vamos melhorar aqui também. Colocou mais 100 mil. Cara, olha, ficou legal. Ela começou a ficar mais ou menos, mas ainda não ficou bom. Tem que mudar isso. E foi colocado mais 100 mil. Agora sim a gente vai terminar a máquina. A máquina vai estar afinada, a gente vai estar colhendo mandioca. Era uma colhedeira de mandioca. A máquina fazia o quê? Ela arrancava o pé de mandioca e ela tinha um sistema que despinicava as raízes. Tudo hidráulico. A máquina a máquina existe ainda. A máquina tem 22 motores hidráulicos, 9 bombas hidráulicas, 4 imensas, gigantona. A máquina circulava 400 litros de óleo por minuto. Era muito óleo. Gente, era loucura. E fora as válvulas hidráulicas, TN6, TN10, eu acho que válvula hidráulica, não sei. Nem lembro mais quantas válvulas eram. Daí fora a parte toda elétrica, mecânica. Cara, a máquina é imensa. A máquina pesa 12 toneladas, se não me engano. E o granel da máquina era de 4 toneladas de mandioca. Frigir dos ovos. Começamos aqui, eu tinha começado uns 15, 16 anos atrás. Com 6 anos, mais ou menos, tinha investido na máquina mais ou menos R$500 mil. Hoje, se convertendo para os dias de hoje, vai chegar perto de R$1 milhão. Eu queria ter feito essa conta da inflação, né? Praticamente quase 10% ao ano, né? Então vai dar quase R$1 milhão, vai dar R$1 milhão. Isso só dinheiro, fora tempo, pesquisa, desenvolvimento. E olha, eu já vou chegar onde eu quero falar, mas vamos lá. O quarto ponto que nós vamos ter que analisar aqui é a análise dinâmica que a gente fala. Desculpa, pode parecer técnico isso aqui, mas vocês vão entender. Quarto, é análise dinâmica. Beleza, finalizamos o desenho técnico, chegou o momento de realizar a análise dinâmica. Assim como a etapa passada, essa etapa também aqui os caras utilizam o software. Uma referência que busquei, os caras usam software. Análise dinâmica é o quê? Deixa eu escrever aqui. Análise dinâmica. Análise dinâmica, o que acontece? Você vai olhar a tua máquina, o teu projeto e falar, esse eixo, ele é feito para aguentar tantas toneladas, e a máquina vai exigir metade, 50%. Opa, esse eixo vai aguentar. Aqui a máquina, vou ter uma estrutura mecânica, uma estrutura metálica para colocar 500 kg e eu vou colocar 200 kg. Opa, beleza. Projetamos essa parte, você pode pegar no teu croquis, fazer um desenho no papel mesmo.
Você vai fazer análise. Eu sei que você tem a capacidade de ter uma percepção, eu sei que essa estrutura pode aguentar, mas você fala, pode, então coloca sempre um pouquinho mais, e ela vai aguentar, bem provável que vai aguentar. Mas você faz uma análise da máquina, como ela está funcionando. Então é essa análise dinâmica da máquina. Quando você tem um software, que nem o AutoCAD, o SolidWorks, como eu uso, eu consigo fazer toda a simulação dentro do computador, no ambiente digital. Então, essa análise dinâmica eu faço tudo lá dentro. Na parte, sim, no papel é mais difícil fazer, você tem que fazer muito cálculo. E no software, ele faz todos esses cálculos automaticamente. Eu só coloco as cargas. Mas vamos lá para o quinto passo. Gente, vamos terminar isso aqui. Quinto passo. Deixa eu virar aqui. Agora chegou a parte que a gente mais gosta de fazer. É a prototipagem. Prototipagem. O que é? É o protótipo. Cássio, o que é protótipo? Tá falando chino aí, cara. Protótipo é a nossa máquina em si, é o nosso primeiro modelo. É o nosso primeiro modelo de máquina. Protótipo seria... que nem o nosso amigo falou que fez 4 serrarias. É a primeira máquina, a primeira serraria que ele montou, esse é o protótipo. Ali o que acontece? Ele tirou tudo isso aqui e jogou para o mundo real, mundo físico que a gente chama. Tirou da parte da imaginação, né? O ideal é tirar a imaginação no papel primeiro, não tire direto para a máquina. Mas bora lá, a gente comete erros na vida. Aqui a gente vai fazer o quê? É o momento mais aguardado, onde se tira do papel o projeto do papel. Essa etapa é definida como prototipagem, na qual alguns testes são realizados, e os testes são necessários para observar se a nossa criação está funcionando da maneira adequada. Se a corrente está rodando, se a coreia, os eixos, mancal, está tudo funcionando beleza. Então, portanto, a primeira versão do produto consiste em uma versão de teste. A gente não já vai por direto, é nosso produto, mas bom, bora lá. E daí, no protótipo, a gente percebe as falhas. E as falhas são solucionadas nessa etapa, tornando-a indispensável no processo de criação de um projeto mecânico. As melhorias, os ajustes são realizados nesse estágio, algo comum de existir em um produto totalmente novo. Assim, observar cada detalhe é fundamental, principalmente quando se planeja buscar o sucesso final do projeto. E aí que está o detalhe. É nessa etapa que você também vai saber qual será o investimento, que você já fez toda a análise, todo o processo. Protótipo. Quem aqui é amante de carro? Se você observar, toda companhia que antes de lançar um carro, eles lançam o modelo de teste. Ele é todo plotado para não aparecer, a aparência dele não aparecer diretamente quando alguém tira foto. Tem os truques dele. E eles o que faz? Pega o carro e coloca num técnico, alguém que tem conhecimento mecânico e bota para rodar. Estrada brasileira, então imagina um cara andando na estrada brasileira, que esse carro lançamento. Então você pega lá o carro que é lançamento 2023, mas ele em 2022 já estava rodando. Mas era a versão de testes. E a empresa, ela quando faz essas versões de testes, a fábrica, ela faz em torno de 100 unidades, por exemplo. Algumas unidades ficam no estoque para análise e outras que vão rodar as estradas. Esse é os protótipos que a gente chama, que vão... o cara tem tal problema na suspensão, ou ele tem problema no foro interno. É ali que ele resolve os erros, os problemas, é na prototipagem. Beleza. E sabe qual é o nosso... Meu erro, falar a verdade, eu cometi muito esse erro. Se você cometeu esse erro, dá um joinha, porque se você cometeu esse erro, dá um joinha, porque daí eu não vou sentir tão sozinho e não vou sentir tanta vergonha. A maioria das vezes, em vez de começar aqui, eu começava daqui e ia pra cá. Muitas vezes saía daqui e ia pra cá. Ia pra... tô ansioso, eu vou montar a máquina, eu quero logo montar, eu tô ansioso, eu quero montar. Daí começava a cortar os ferros, começava a fazer a máquina, daí começava e dava um monte de problema. Ou, pior,
eu não sei, né? Ou você ficava daqui, vinha para cá, daqui você vinha para cá e você ficava de um lado para o outro e corrigindo o erro. Caramba, isso aqui você perde muito tempo e dinheiro quando você não segue essa sequência. Primeiro, uma análise de viabilidade. Você tem que saber se vale a pena ter um investimento, se vale a pena você encarar aquele desafio. Se às vezes você não tem algo no mercado que seja muito próximo daquilo, às vezes vale a pena pegar algo que já tem uma máquina, algo parecido. Quando você tem que desenvolver a máquina, você tem que pesquisar, buscar muita informação, conteúdo. É um bom tempo que você gasta aqui. Desenho mecânico, passar tudo no papel, as peças, os componentes que você acha que vai usar e tentar montar a máquina no papel. Análise dinâmica. Se a gente isso aqui para mim já é meio automático, muita coisa. Como eu já trabalhei muito com mecânica, então eu já consigo analisar e falar, opa, isso aqui não vai aguentar, ou isso vai aguentar. Mas é muito importante. E por último, na verdade, a gente começa daqui. Opa, deixa eu meu canetão ajudar aqui. A gente vem aqui e vem para cá. Começa aqui e termina embaixo. E o último ponto, que normalmente você numa indústria, você tem a elaboração da documentação. Elaboração da documentação. Vamos lá, documentação. Documentação. Mas, Cássio, o que é isso? É você ter, como é que eu vou dizer, uma planilha, como posso falar? Uma planilha, ao menos um caderno, em que você coloca as peças principais, peças-chave. Se der algum problema, qual motor, qual chave, qual sistema de coisa, quais, por exemplo, ligações elétricas que você tem na máquina, do que é o que, para você acontecer, mas depois você precisa fazer uma manutenção, você não precisa nem desmontar a máquina, ou a máquina está lá no longe e você não está perto e alguém está operando a máquina, então ela vem aqui na documentação. Ele já sabe, queimou o motor lá, no meu caso, vou dar, essa semana tá o motor do avanço no cabeçote meu aqui tá queimando, o motorzinho que toca o carinho para frente e para trás. Eu fui lá no meu histórico lá, não, eu sei, esse motor é do avanço, motor do eletroventilador do Gol com ar-condicionado. Então, diretamente já fui certinho, já comprei um novo, tiro o velho, coloco o novo e já tá resolvido. Agora, se eu não sei qual o motor, qual coisa que eu usei, acontece, você vai começar a desmontar, começar a correr, caçar, falar, putz, agora tem que ir lá para o mecânico, o que é esse motor, o que é aquilo? Então, você tem que ter, a gente chama de documentação, né? Mas é um histórico de peça, do que você usou e quanto usou. Porque em cima disso, também na documentação, detalhe, na documentação entra também todos os teus custos quando você fez tua prototipagem. Então essa é a diferença básica, assim, bem simplesinha, né? De desenvolvimento em comparação com fabricação. Porque na fabricação, você entra aqui, em toda a documentação você já está tudo. Você tem o desenho mecânico, você tem o desenho da prototipagem, os erros, as correções. Você entra direto aqui, que é o quê? Você vai buscar a lista de materiais que você usou no projeto. Um exemplo, o Cap ali, você fez a lixadeira. Se o teu conhecido lá falar, cara, Cap, me faz uma lixadeira igual a tua, porque, cara, eu não vi nenhuma lixadeira igual a tua, cara. O teu projeto ficou top. Cap, me faz uma igual para mim, igual a tua. Aí você fala, putz, o que eu usei de material? Quais as medidas? Agora, se você tem uma documentação, eu usei uma viga de 50 por 50 na chapa 3mm, daí eu usei uma viga aí de uma cantoneira 3 polegadas na chapa 316, então você vai lá, tem tantos metros desse material, tanto isso, tantos metros daquilo, tanto daquilo. O que acontece? Aqui, você pode levar meses para desenvolver toda essa parte aqui, meses. Mas quando você tem tudo pronto, isso aqui, entra na documentação, um projeto que levaria meses, você leva dias para executar. Por isso que eu falo, é muito importante a parte de documentação, porque daí o teu projeto que você fez, de qualquer máquina, eu não estou falando só de serraria, qualquer máquina, se você cria isso aqui e alguém te interessa, você facilmente, em pouco tempo, monta a tua máquina, você tem todas as medidas, todas as correções. Essa é a vantagem de quando você tem isso aqui bem definido, bem claro. Então essa é a diferença. E você fala, mas caramba, Cássio, quanta diferença entre desenvolver e fabricar.
Então, por isso que eu queria mostrar essa aula de hoje. Se você consegue ter acesso a uma documentação, um bom projeto de qualquer coisa, você ganha muito tempo e dinheiro. Porque acontece, os custos são muito menores que você desenvolver um protótipo. E, bom, eu não sei se eu consegui passar para vocês o que eu queria passar, mas basicamente essa é a diferença entre você fabricar, cadê minha folha aqui? Fabricar, você vai ter que definir o quê? A qualidade dos materiais que você vai querer usar, se você vai querer uma segunda linha ou não. E o que era outro ponto? Deixa eu achar aqui, voltar. Qualidade. E o processo. Bom, sempre o processo já está aqui também. Mas o processo, eu vou começar fazendo, um exemplo da lixadeira. Você vai decidir se você vai começar pelos volantes ou vai começar pelo chassi. Mas é diferente se você começa pela polia que toca a fita ou pelo chassi. Porque você já tem um projeto, então você só chega e depois junta tudo. Agora, na prototipagem, você tem uma sequência, você tem que começar numa ponta e vir em sequências. Você não pode pular e nem atropelar. Você tem uma sequência. E quando você tem uma documentação, você pode começar, tanto faz do lado que você começa, o resultado vai ser o mesmo sempre. Então esse é o legal quando você tem a documentação. Bom, conclusão. Projeto mecânico envolve diversas etapas importantes que são imprescindíveis para o seu sucesso. Embora pareça complicado, parece complicado, mas alguns mecanismos podem facilitar o entendimento. Olha só, durante o processo de desenvolvimento, se alguns detalhes passarem despercebidos, é muito provável que alguns erros sejam cometidos. E normal, isso acontece quando você desenvolve uma máquina, que pode comprometer o resultado do projeto. Portanto, seguir cada etapa acaba se tornando uma tarefa crucial. Então, levando tudo isso em consideração, quando não se entende muito sobre o assunto, então aí quando você, eu não domino 100% hidráulica, um bom conselho, eu não domino 100% hidráulica, cara, pede ajuda de quem tem um conhecimento técnico básico. Porque que acontece? Um exemplo hidráulica, aquela máquina, a colhedeira que eu falei de mandioca, eu falei, eu vou dominar a hidráulica. Eu falei, beleza, vou montar os primeiros testes, comprei uma bomba hidráulica, era 40 litros. Cara, a bomba é imensa, cara. Um cepo de uma bomba. Era uma bomba dupla. Eu falei, vou fazer os testes, né? Coloquei as mangueiras, coloquei o óleo, coloquei o motorzinho lá na frente para tocar, fazer o teste. Eu falei, vamos testar agora. E louco, fui para a roça fazer isso aqui, em vez de fazer tudo isso aqui primeiro. Olha o erro grave que eu cometi. Eu fui fazer isso aqui logo. Fui para a roça testar. O que acontece? Eu fiz um erro muito grave nesse dia, que eu não coloquei um filtro de retorno no óleo da bomba, dos motores, que sai do retorno para o tanque. Eu não coloquei um filtro. O que acontece? No hidráulico, você tem um problemão. Opa, aqui falta espaço, tá molhado. Mas no hidráulico, a gente chama tem um problema chamado efeito cascata. Você tem um grãozinho de sujeira, aí quando você já de um grãozinho já tem 3, de 3 você já tem 9 grãozinhos de sujeira, e assim, é um efeito cascata, a coisa aumenta tanto. E essa sujeira, o que acontece? Em menos de 3 horas, aquela bomba hidráulica novinha foi pro lixo. Na verdade não tá no lixo não, tá lá na prateleira, lá no galpão que vocês viram fazendo, onde tem o torno, que às vezes eu trabalho. Tá lá no galpão, lá no canto lá, recordação. Faça bem feito, não pule etapas. Então assim, essa brincadeira na época custou 3 mil, hoje deve estar uns 4, 5 mil reais, mais ou menos, essa brincadeira. Então assim, em menos de 3 horas foi pro lixo. E a máquina, então, a colhedeira lá, foi mais ou menos R$500 mil. Acho que foi até um pouco mais, mas vamos lá, R$500 mil. Na época, uns 10 anos atrás. 8 anos atrás. 8 anos atrás, foi R$500 mil, mais ou menos, só de dinheiro, fora o tempo, né? Porque comecei aqui. Se na época eu tivesse começado aqui, até na verdade eu comecei a dados, a análise de viabilidade, falei, putz, cara, uma máquina aqui ia colher para mão de obra de 60 pessoas. Opa, análise de viabilidade, ok. A máquina tinha capacidade de colher para 60 pessoas trabalhando 8 horas.
Só que a máquina ela pode trabalhar 12 horas se quiser, 12, 16 horas. Tá na viabilidade, beleza. Só que eu irei caguei, vou falar um português bem direto. Caguei no desenho da máquina, desenho mecânico, análise dinâmico e fui direto daqui na análise de viabilidade, pulei direto pro quinto. E isso custou muito caro. Então eu podia ter pegado, em vez de feito uma máquina, ter feito todo esse processo e ter feito uma máquina pequena, simples, de uma linha. A máquina era 4 linhas, é gigante a máquina. Em vez de ter feito uma máquina com uma linha, eu teria investido muito menos, feito todo o processo, tinha feito a prototipagem e poderia ter entrado já direto acertando de cara muita coisa que depois foi refeita. Então aquilo para mim é um elefante branco, hoje está lá abandonado. Oh, quem não quer hoje R$1 milhão, né? Ah, que dó. Bora lá. É só. A gente aprende. Às vezes aprende apanhando por ser teimoso. Vamos ver o pessoal aqui. Ó, a lixadeira. Gastei 5 mil só de material e ela ficou mais de 12 mil. Muito erro na deu muito problema. Olha, ó. Cássio, como fazer a mudança no motor com uma polia... tá. Cássio, capa de decorações. Cássio, como fazer a mudança no motor com uma polia de motor 1.6, se possível, para mim, manda no celular. Beleza, vamos conversando lá. Artman, o José Artemio, nossa, muito obrigado pela tua presença. Salve, tiradores, né? E ele trabalha, o José Artemio, ele trabalha com a serraria que foi feito o curso do cerador pioneiro. Ele é a prova viva da máquina, o projeto eu melhorei bastante. Então, toda essa melhoria que eu fiz, que eu vi que faltava um pouquinho na minha máquina, melhorei, aperfeiçoei. Ainda quero fazer a máquina naquele tipo. Só que eu tenho essa minha máquina, minha veinha, porque eu tenho ela nesse sentido, que eu faço as modificações e vou aprendendo com ela. Mas eu ainda quero fazer a do projeto, fazer uma para mim naquele projeto. Eu amei aquela máquina. Opa, é Dailton Pereira, obrigado pelo seu feedback, para mim é muito importante. E bom, caramba, não sei quanto tempo estamos aí, 1h11, né? Não sei se cansaram de eu falar tanta coisa, mas era isso que eu queria dizer. Então, um conselho de amigo, de serador para serador, amigo, faça uma análise de viabilidade primeiro da máquina, faça um desenvolvimento da máquina, como ela vai operar, o princípio de funcionamento. Eu falo isso tem muito valor porque na parte de patentes, você vai desenvolver uma patente de invenção, você patenteia principalmente a de invenção eu falei assim a palavra, o princípio de funcionamento. Esse é o principal funcionamento, a patente, beleza? Faça um desenho mecânico. Ah, Cássio, eu não tenho computador, eu não tenho o software. Faça na mão. Cássio, eu tenho um computador, tenho um projeto, eu sei fazer, eu trabalho no computador. Faça também. Só vai ter que aprender a desenhar no computador. Eu mesmo, para conseguir desenhar no computador, fiquei umas 300 horas. Não, 250, 260 horas para pegar as manhas para fazer modelagem no computador. Me falta fazer na parte de detalhamento, mas a modelagem eu faço tudo no computador, as mudanças. Análise dinâmica, ver se o material vai aguentar, se o teu projeto está bem bacana. Você faz a prototipagem e desenvolve a documentação, todo o material, tudo que você usou para o teu projeto. Vocês devem ter acompanhado aqui no canal o laminador. Eu coloquei a primeira parte. E esse vídeo terminou quando eu estava temperando as castanhas. Deixa eu trazer para vocês verem. Deixa eu trazer aqui. Não soltei a segunda parte ainda, porque o projeto não ficou 100%. As castanhas aqui. Aquela uma do finalzinho do vídeo. Tá aqui, ó. Eu fiz de aço 1045, temperei ela. O aço 1045, ele é para chegar nos 45, 47 HRC, que é a dureza do material. Quanto mais duro o material, mais alto o HRC. E amassou, cedeu o material. Daí o que acontece? Depois disso, peguei um outro material, duro pra cacete, fiquei de manhã até de noite torneando aquele material, fazer 2 castanhas parecidas com aquele outro material, o aço mola, e tá lá no campo para ver se ele vai aguentar a força para fazer a função do laminador, que é isso aqui.
Esse aqui amassou, ele cedeu aqui. O que acontece? Usei o material errado. A culpa é minha? Sim, porque eu deveria ter pesquisado mais, ter estudado mais. Quando eu vi a dureza, eu falei, putz, isso aqui é mole, gente. Porque eu me formei em técnico no Senai, e lá o professor pegou e falou, vamos fazer uma punção e uma talhadeira do bicho. Aí usou 1045, cara, ficou filé. A punção e a talhadeira com esse material. Mas no laminador, a gente temperou lá na última semana do curso lá, estudei 1 ano e meio, fiz Senai. Aí eu falei, vou usar esse mesmo material, aprendi lá no curso, aprendi a temperar, aprendi o processo. Só que ainda ele é fraco. Daí agora está em processo, trabalhei um dia inteiro para tornear as 2 castanhas. Se fosse o torneiro, é mais de R$600 nesse meu eiro ali de tornearia. Aí agora está em processo de prototipagem. Está lá em teste, ver se o material ficou bom. E quem está com esse protótipo de laminador é o José. Se o José quiser comentar aqui como está ficando esse laminador, se as castanhas estão aguentando, até queria perguntar para ele. Senão vou ter que buscar um material mais forte. O ideal estava vendo ter que ser um de 60, 70 HRC para começar a comportar a força aqui. Tá, mas Cássio, por que você está usando uma castanha, fabricando uma castanha, porque você não compra uma pronta? Ó, esse par de castanha aqui, se você for comprar de um laminador pronto, agora que eu vou falar os detalhes. Se for comprar de um laminador pronto, essas castanhas, você vai pagar na faixa 1.200 a 1.500 cada uma. Então o par aqui vai dar em torno de 2.500 a 3.000 reais. O par de castanha. Então você fala, putz, cara, troço caro, né? Tentando fazer mesmo, e agora estou aprendendo a saber que material usar e como fazer. Mas Cássio, por que você fez o projeto por que você fez o laminador? É que é o seguinte, o laminador, hoje, comprar um pronto, bonitinho, se você quer comprar, ótimo, mete ficha. Mas um laminador pronto hoje, sem o motor, não, perdão, com motor, agora eu vou ficar devendo o motor, mas o motor é 300 pila. Um motor pequeno, 300, 400 reais. Mas o laminador, sem a mesa, é 12.500 reais. O laminador, que tem essas 2 castanhas que vocês viram do vídeo do laminador. E com o projeto, mandando cortar no laser, pagando toda a parte de tornearia, ele ficou na faixa de 2.500, 3.000. 2.500, 3.000. O laminador, pelo fato de fazer mesmo. Mandei o material cortar no laser. Falei, comprei tudo. O que eu fiz? Eu só soldei aqui e pintei. Eu montei e pintei. Então, minha mão de obra deu um dia de trabalho, mais ou menos. Claro que eu quebrei a cabeça para desenvolver, Fiz no laminador eu fiz isso aqui, Fiz a análise de viabilidade. Quanto tá o novo? Tá 12.500. Poxa, quanto eu vou gastar? Então, fiz uma análise de desenho de máquina, desenho mecânico, análise dinâmica, e nisso aqui eu já sabia, eu vou gastar na faixa de 2.000 na época, eu contei. 2.000 eu contei. E com essas castanhas aqui me custou 2.500. Essas castanhas aqui, de custo de material. Fora o soldar e pintar. Mas isso é meu trabalho, então, vamos lá, com 500 reais num dia de um mecânico, um metalúrgico para fazer. Então, 3.000. Agora, como eu não sabia do material, gastei mais uns 1.000 reais acima. Então ainda fiquei com uma boa margem do produto comprado. Então essa parte é legal quando você tem um bom projeto e você fala, agora o que acontece? Eu vou fazer agora um outro laminador? Eu já sei. O eixo é tal, a bucha do mancal é tal, o comprimento do eixo é tal, o material da castanha é tal material. Você vai direto, já faz o material certo. Então é isso que é o legal quando você desenvolve a máquina e você já, depois para você repetir, o que eu levei 1 mês e pouco desenvolvendo, hoje eu faço igual em um dia, ou menos, né? Porque daí você começa a produzir em série, fabricar, então, ao invés de cortar um conjunto, eu corto 5 conjuntos. Então meu custo vai caindo lá embaixo. Parte de tornearia, demanda para fazer um torno CNC, daí vai ficar mais barato, tudo vai baixando. Por isso que a fabricação, o custo dela baixa um monte em comparação com a prototipagem, desenvolvimento. Por isso que a fabricação ela baixa muito o custo. Bom, gente, eu vejo que vocês são muito fera. Eu estou muito feliz com vocês, mas eu tô cansado, a gente quer descansar. Hoje é segunda-feira, amanhã é terça-feira, um ótimo dia de novo. Adilto Pereira. Bom, gente, um imenso prazer
Ah, aqui, ó, o José respondeu. Ó, as novas castanhas estão resistindo muito bem, porém temos que empregar muita força para girar a manivela. Ah, a dele eu fiz manual, mas a dele tá manual, mas já vai colocar um motor elétrico 12 volts. Eu já tô pensando como fazer isso aí funcionar na bateria, tá, José? Porque ele leva o laminador junto com a serraria. Beleza, olha, muito obrigado pelo feedback aí, José. Realmente fico feliz que está aguentando. Encontramos um material bom para isso. Eu ainda tenho um outro material que eu quero testar, mas posso saber que esse está dando conta. Bom, uma boa noite e desejo uma excepcional semana. Bora CCC, curta, comenta e compartilhe esse vídeo para mais gente e que Deus abençoe. Até mais, senador. Tchau, tchau.